Se você está grávida e a data da sua cesárea está chegando, provavelmente tem alguma coisa aí que ocupa a sua cabeça mais do que qualquer outra coisa nesse momento. Não é o enxoval, não é o nome do bebê, não é o quarto que ainda falta montar. É anestesia. É aquela palavra que só de ouvir já faz o coração apertar. É aquela ideia que você tenta afastar durante o dia, mas que ela volta toda hora que você deita e fecha os olhos. Já assistiu vídeos, já leu relatos de fóruns de gestantes, e ao invés de ficar mais tranquila, você fica ainda com mais medo. E eu sei, porque eu reconheço esse ciclo muito bem. Então, hoje eu quero te oferecer exatamente o oposto disso. Hoje eu vou te mostrar como chegar mais tranquila e mais segura na cesárea, como controlar o medo da anestesia antes de chegar naquele dia, como entender o que vai acontecer em cada etapa para que o desconhecido pare de alimentar o pânico, como diminuir a ansiedade que aparece toda vez que você pensa no momento da cirurgia, como trocar os pensamentos de medo por pensamentos de segurança e como chegar no dia do parto com a mente preparada e com controle emocional real. Isso não é uma promessa vazia, é o que acontece quando a informação chega na hora certa por quem está dentro do centro cirúrgico e não fora dele. E mais importante do que isso tudo, ao final desse vídeo, você vai ter o que você precisa para estar completamente presente no momento em que seu filho chegar ao mundo. Não travada, não dissociada, presente. Mas antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta. Esse conteúdo é para você? Bom, ele é para você se você está grávida e sente medo real da anestesia. Não um medo superficial, mas um medo que interfere no seu dia. Ele aparece quando você menos espera e te impede de curtir a gravidez como você queria. Ele é para você se você tem medo de não acordar depois da anestesia, se essa ideia já passou alguma vez pela sua cabeça. É para você que acredita que pode sentir dor durante a cirurgia, se a sua maior dúvida é se a anestesia vai funcionar, se você vai sentir alguma coisa. É para você que fica pesquisando na internet e cada pesquisa te deixa mais assustado ainda, porque o que mais tem na internet em abundância são os casos extremos e as experiências ruins. É para você se você já ouviu relatos negativos de outras mães e não consegue mais tirar essas histórias da cabeça. É para você que tem medo de perder o controle no momento da punção, de não conseguir ficar quieta, de entrar em pânico na hora errada. E é para você, especialmente, se você quer muito viver o nascimento do seu filho com presença e emoção. Mas hoje, o medo está maior que a alegria. Se você se identificou com qualquer uma dessas situações, o que vem a seguir foi feito para você. Mas quem sou eu para te dizer isso? Meu nome é Eduardo Rotz, sou médico anestesiologista com mais de 17 anos de formação. Fiz residência em anestesiologia e pós-graduação em psiquiatria, porque muito cedo ainda na minha carreira eu percebi que não dava para cuidar do corpo sem entender o que acontece na mente. Ao longo desses anos, eu participei de mais de 1000 cesáreas, não como observador, mas ao lado da cabeça da paciente, que é exatamente onde o anestesiologista fica, olhando nos olhos da mulher, que está com medo, e garantindo que ela esteja segura. E nesse tempo todo, eu observei um padrão que se repete com uma consistência impressionante. Pacientes chegavam tremendo, com a pressão nas alturas, com lágrima nos olhos, não porque a cirurgia já tinha começado, mas porque o medo do que elas imaginavam que ia acontecer tinha tomado conta do corpo inteiro delas. E essas mesmas pacientes, depois de alguns minutos de conversa clara, depois que eu explicava cada passo sem jargão médico, eu via a transformação acontecer na frente dos meus olhos. Os ombros desciam, a respiração desacelerava, o olhar mudava, não porque eu tinha feito alguma mágica, não, mas porque o desconhecido tinha diminuído. E esse padrão repetido centenas e centenas de vezes me levou a criar o que eu vou te apresentar hoje. Deixa eu te contar sobre uma paciente específica. Eu vou chamá-la de Patrícia. A Patrícia era uma mulher inteligente, organizada, tinha pesquisado tudo sobre a cesárea, sabia os termos técnicos, sabia o que era espaço subaracnoide, sabia a diferença entre bloqueio motor e sensitivo, chegou para a cesárea com mais informação técnica do que a maioria dos meus residentes. E chegou paralisada de medo. Ela sabia tudo e ainda estava paralisada. Aquilo me fez parar para pensar, porque quebrou uma crença que eu tinha desde a residência, a de que a informação técnica era suficiente para tranquilizar uma paciente. A Patrícia me provou que não. Ela tinha informação, faltava outra coisa, faltava preparação emocional. Faltava alguém que não só explicasse o que ia acontecer, mas que também conduzisse emocionalmente ela por esse caminho. Que ensinasse o cérebro dela a processar aquela situação como segura, não como ameaça. Naquele dia, eu mudei a minha abordagem com ela.
Fui muito além da explicação técnica. Eu falei sobre o que ela ia sentir, dei ferramentas práticas para usar no momento da punção, criei um roteiro mental para ela, para cada etapa. E quando o bebê nasceu, ela me olhou e disse: "Por que ninguém nunca me ensinou isso antes?". Essa pergunta ficou comigo, foi ela que me fez sair da sala cirúrgica e criar um método estruturado para que toda gestante tenha acesso a isso. Agora, eu preciso te ensinar uma outra coisa. Existe um padrão claro entre as mulheres que chegam à cesárea em pânico e as mulheres que chegam tranquilas. Esse padrão não tem nada a ver com personalidade, mas tem a ver com três escolhas específicas. A primeira é como você busca informação. O jeito errado é abrir o Google, ler relatos, assistir vídeos aleatórios. Quanto mais você pesquisa, mais exemplos ruins você encontra. O seu cérebro, quando está com medo, ele busca ameaças e amplifica o pior cenário. Buscar informação estruturada, sequencial, com fonte confiável. O que seu cérebro precisa é previsibilidade. A segunda escolha é o que você faz com o corpo quando a ansiedade sobe. O jeito errado é tentar controlar pelo pensamento. A ansiedade, ela é fisiológica, ela não desliga com um pensamento positivo somente. Ela desliga com fisiologia, e aqui entra a respiração. Inspira pelo nariz em 4 segundos, segura 2, solta pela boca em 6. Esse padrão, ele vai ativar o nervo vago, que sinaliza segurança para o sistema nervoso. A terceira escolha é como o seu cérebro processa o dia da cesárea antes dele chegar. O jeito errado é evitar pensar. A evitação preserva o medo. O jeito certo é conduzir o cérebro por uma visualização guiada, um ensaio mental. Quando você chega no dia, o cérebro já reconhece aquele ambiente, aquela situação, como algo conhecido. Tudo isso que eu te mostrei são os pilares do método que eu desenvolvi e transformei em um treinamento online completo. O Cesárea Sem Medo, método da anestesia tranquila. E agora eu quero te mostrar exatamente o que você vai encontrar dentro dele, porque eu não acredito em compra no escuro. O treinamento ele é dividido em 7 módulos em vídeo, construídos na sequência certa. O primeiro módulo ele se chama Desconstrução do Medo da Anestesia. É onde tudo começa, porque antes de qualquer informação técnica, o que precisa acontecer é tirar a culpa de você. O medo que você sente não é fraqueza, não é exagero e não é drama. E quando você entende por que o cérebro reage assim ao desconhecido, algo muda. A ansiedade não some de uma hora para outra, mas ela perde a força, porque você para de lutar contra si mesmo. O segundo módulo se chama A Verdade sobre a Anestesia na Cesárea. Aqui eu desmonto um por um os mitos que provavelmente já chegaram até você. Que a agulha causa paralisia permanente, que você vai sentir a cirurgia inteira, que o bebê fica dopado, que a dor nas costas para o resto da vida é consequência da hack. Eu explico o que é a hack anestesia, o que é a peridural, como elas funcionam de verdade, o que a agulha toca e o que ela jamais toca, e qual é a diferença real entre o risco que as pessoas imaginam e o risco que a medicina documenta. Esse módulo sozinho costuma ser suficiente para virar o jogo emocional de muitas mulheres. O terceiro módulo é o dia da cesárea, passo a passo real. Você vai percorrer mentalmente toda a jornada, a chegada ao hospital, o preparo, o encontro com o anestesista, a entrada na sala cirúrgica, a aplicação da anestesia, o nascimento e a recuperação. Cada etapa descrita com o que você vai ver, o que você vai ouvir e o que você vai sentir. Quando você chega no dia real, o cérebro ele reconhece aquela situação. E o que é reconhecível, ele não é mais ameaçador. O quarto módulo é o momento da anestesia, sem surpresas. Esse é o módulo que as minhas pacientes chamam de divisor de águas, porque eu descrevo segundo a segundo o que acontece na aplicação da anestesia. O posicionamento, a limpeza fria nas costas, a picada rápida da anestesia no local da pele, a pressão da agulha principal, o calor que sobe pelas pernas quando o anestésico age, as sensações normais durante a cirurgia, o que é pressão, o que seria dor e quando e como avisar o anestesista. Quando você chega naquele momento, sabendo exatamente o que vai acontecer, o pânico ele não tem onde se instalar. O quinto módulo é onde eu ensino o método 3C, que é a ferramenta de controle emocional que eu desenvolvi especialmente para esse contexto. Os 3Cs são clareza, controle mental e condicionamento emocional. Clareza é a capacidade de nomear o que você está sentindo e dar um próximo passo concreto. Controle mental é redirecionar o foco quando ele desvia para o pânico. E condicionamento emocional é o trabalho que você faz nos dias antes para que o seu sistema nervoso chegue calibrado. Tudo isso com exercícios práticos, acionáveis, que você pode usar durante os dias anteriores dentro do centro cirúrgico. O sexto módulo é a preparação inteligente, 7 dias e a noite anterior. Aqui eu te dou um protocolo diário
do sétimo dia até a manhã do dia da cirurgia, com o que fazer em cada dia para reduzir o acúmulo de ansiedade sem evitar o assunto. Tem o que fazer no dia 5, no dia 3 e uma atenção especial para a véspera. Costuma ser a noite mais difícil. Para essa noite, você vai receber um áudio guiado de 10 minutos, aproximadamente, especialmente desenvolvido para acompanhar você ao deitar, que trabalha a respiração, a visualização, o condicionamento emocional de forma combinada. O sétimo módulo é o pós-cesárea sem susto, porque a preparação não termina no nascimento. Eu explico as sensações que aparecem nas primeiras horas e que costumam assustar quem não foi avisado. O tremor, que pode ser intenso, a náusea, a dormência, que demora algumas horas até ela ir embora, a tontura que pode aparecer, a sensação de dificuldade de respirar fundo, tudo normal, tudo documentado, tem tudo o que fazer. E falo também sobre a recuperação emocional, porque o pós-parto ele tem camadas que vão além do físico. Além dos 7 módulos, o treinamento ele inclui 3 áudios guiados, o Noite Tranquila antes da cesárea, o mini treinamento Como não entrar em pânico na hora e o Desligue o medo em 10 minutos. Você pratica em casa, nos dias anteriores, para que no dia real esses recursos sejam automáticos. E ainda tem o checklist 48 horas sem erro antes da cesárea, que orienta quanto aos erros mais comuns nos momentos em que antecedem o parto. No total, você tem 7 módulos em vídeo, 3 áudios guiados, um checklist para evitar os erros antes da cesárea, além de um roteiro para o seu acompanhante. Tudo estruturado para ser consumido no ritmo da sua gravidez, sem precisar terminar no mesmo dia, sem pressão. O investimento é de 247, com garantia incondicional de 7 dias. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quanto vale para você viver o nascimento do seu filho sem travar de medo? Não é só uma cirurgia, é uma memória que você vai carregar para o resto da sua vida. Eu já vi mulheres viverem esse momento em pânico e já vi mulheres viverem com presença. A diferença não é sorte, ela é preparação. Então você pode chegar sem preparação, torcendo para que seu medo não seja tão grande, ou podendo chegar preparada, com clareza, com controle emocional e com presença. Se você quer isso, o próximo passo é seu. Clique no botão abaixo. O método ele existe, o material está pronto e o conhecimento está disponível. Eu me chamo Eduardo Rotz, sou médico anestesiologista e ao longo de anos dentro do centro cirúrgico eu aprendi uma coisa. Você merece estar presente no nascimento do seu filho.